Boa noite, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão nos visitando, fiquem à vontade aqui na casa do Senhor. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 47. Diz assim a palavra do Senhor: batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Quando nós pedimos algo para o Pai sempre vai nos dar, o Pai sempre vai preparar o melhor para nós. E nós estamos aqui para louvar, para adorar o nosso Pai tão querido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem cuidado, aquele que tem preparado o melhor para nós. O Senhor nos deu a voz, o Senhor nos deu a boca, o Senhor nos deu as mãos. Então nós podemos louvar ao Senhor com o nosso melhor. E eu convido você agora a dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E é por causa desse Deus lindo, desse Deus maravilhoso, que nós estamos aqui nessa noite. Você também que está nos assistindo, que está em casa, louve o Senhor com o seu melhor. No meio do louvor na sua igreja. Ooh.
tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, faz chover, faz chover. Assim como a rosa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu. Assim como a rosa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, faz chover, faz chover. Pai, nós oramos nessa hora pelo nosso país, pelo nosso governo, oramos pela nossa gente sofrida, oramos por aqueles que estão adoecidos no corpo e também na alma, oramos por aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, e pedimos na nossa oração que o Senhor faça chover dos céus a tua bênção, a tua presença, que as pessoas possam ter um desejo de conhecê-lo face a face, como tu és. Nós louvamos o Senhor nessa noite pela experiência que o Senhor tem nos dado. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor tem entrado em nossas famílias e tem nos socorrido. O Senhor tem feito milagres na nossa casa. E queremos pedir nessa hora que os milagres se estendam a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, esta ministração, e que esse ano, Senhor Deus, continue o Senhor operando maravilhas no meio da igreja, também em nosso país, e tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando a noite fria
Senhor. Vamos dar uma glória a Deus juntos, olha, irmãos. Glória a Deus! Aleluia!
a tua beleza, é a tua santidade. E nós queremos ser belos como o Senhor. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, o culto que te prestamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e amigos que estão conosco nesta noite. Que Deus abençoe você poderosamente. Eu convido você para que, sentado como se encontra, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Se você não está escalado, por gentileza, tome assento. Jeremias capítulo 2, versículo 25. Jeremias capítulo 2, versículo 25. Na minha versão diz assim: guarda-te de que os teus pés andem desnudos. Guarda-te que os teus pés andem desnudos. Em outra versão diz: evita que o teu pé ande descalço. Evita que o teu pé ande descalço. Essa é a reflexão nossa nessa noite. Temos aprendido pela palavra do Senhor que a igreja constitui o corpo de Jesus. O corpo do Senhor é a igreja. O Senhor é o corpo e o Senhor é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E os pés do Senhor Jesus estão no corpo. Os pés do Senhor estão no corpo. E aqui, quando o profeta Jeremias é usado por Deus para trazer uma mensagem profética a Israel, ele diz: tenha cuidado para que os teus pés não andem descalços. Uma vez que nós constituímos os pés do Senhor, nós temos que ter cuidado, e nós vamos hoje aprender pela palavra do Senhor qual é a razão do Senhor ter dado essa mensagem através do profeta Jeremias. Em primeiro lugar, você imagina as pessoas que tiveram os seus pés perdidos em um acidente. Que coisa triste. Nós precisamos dos pés para ficar em pé, para nos locomovermos. Os pés também servem para adornar o nosso corpo. Os pés são a base do nosso corpo. Final do dia, nós costumamos estar com os pés cansados, e não existe coisa melhor do que você chegar em casa e poder colocar os seus pés para cima. Quem sabe, se tiver uma alma bondosa dentro da sua casa, te oferecer ali uma massagem nos pés. Você colocar os pés num dia frio dentro de uma bacia com água quente, deixar ali os pés descansar e depois pedir para alguém ainda fazer uma massagem até sono. Relaxa. E no dia seguinte você está pronto para a caminhada do dia. Então os pés são muito importantes para o nosso corpo. Os pés é aqueles órgãos que nos deixam de pé. Sem os pés nós temos dificuldade em nos firmar. Então Deus, quando fala a sua noiva, a sua igreja, Ele diz que a noiva precisa ter cuidado com os seus pés, que a noiva não pode andar descalça, que a noiva precisa cuidar dos seus pés. Pés para o Senhor é algo tão importante que quando os serafins estavam diante do trono, a Bíblia diz que com duas asas eles voavam, com duas asas eles cobriam os seus rostos e com duas asas eles cobriam os seus pés. Por que Deus colocou essa fala lá no livro profético? Alguma razão tem.
Há um outro texto sagrado que diz que nós devemos guardar os nossos pés quando entrarmos na casa de Deus, devemos guardar os pés. Ou seja, a partir da hora que eu entro, eu preciso ver como eu me mexo aqui dentro. O que eu tenho no coração que me trouxe aqui. Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. A Bíblia fala muito sobre os pés. E esse recado do Senhor para a sua igreja não é sem um propósito. Nos dias do profeta Jeremias, os escravos andavam descalços, eles não tinham alparcas, não tinham sandálias, não usavam sapatos, então o escravo andava descalço. O Senhor nos comprou com o seu sangue, nos tornou livres, e através do sangue de Jesus nós fomos libertos. E não somos mais nem escravos da lei, mas somos servos da graça, é o que nos ensina a palavra do Senhor. Por isso, quando Israel está saindo do Egito e eles comemoram a primeira Páscoa, o Senhor dá uma orientação naquela primeira Páscoa em que eles comemoram. Está no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 11. Assim nos diz a ordem do Senhor: assim comereis. Acharam, irmãos? Êxodo 12, versículo 11. Assim o comereis, está falando sobre Páscoa. Os vossos lombos estarão cingidos, os vossos sapatos estarão em vossos pés, e o vosso cajado na mão. Deus se preocupa com a postura espiritual do seu povo. É muito mais do que uma representação visual de estar com o lombo, as costas cobertas, do que estar com os pés calçados e do que estar com o cajado na mão. É muito mais do que isso. Por detrás dessa fala, Deus tem um propósito. E quando se fala em andar reto, a primeira pergunta que nós podemos fazer é: como é o meu andar diante do Senhor? Eu tenho guardado o meu pé só quando eu entro na casa de Deus, mas eu descobri que o meu estilo de vida é um culto a Deus, então eu sou casa de Deus, e onde eu estiver, eu sou casa de Deus ali. Não importa se o ambiente é eclesiástico ou não. Você tem guardado os seus pés? Você tem cuidado para preservar uma vida em santidade ao Senhor? Uma vida em santidade ao Senhor é uma vida de consagração, de separação ao Senhor. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você é alguém livre pelo Senhor, você não deve mais andar descalço. Você deve espiritualmente estar calçado com as sandálias do Evangelho da paz. É o que nos ensina a palavra do Senhor. Também diz que Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como é que era então a nossa condição anterior a Jesus ter entrado na nossa vida? Nós éramos escravos do pecado. E agora, livres pelo Senhor, a Bíblia diz que o pecado não mais tem domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Temos aprendido na palavra de Deus que a lei, que o pecado é uma lei. E a Bíblia diz que o pecado, ele quer nos engessar, impedindo assim a nossa comunhão com o Criador. Mas diz que quando o Senhor Jesus entrou na nossa vida, fez-se luz. Houve então a liberdade. E aqui o texto sagrado diz que Ele nos transportou de um reino, de um governo de trevas, e nos transportou para um reino e para um governo de luz, do Filho do seu amor. E nessa condição de escravos, a Bíblia diz então que nós éramos prisioneiros. Prisioneiro é aquela pessoa que está limitada em tudo que faz. Não pode sair,
não pode ir onde quer, não pode escolher o que come. Assim é a vida do escravo, assim é a vida do prisioneiro. A Bíblia diz que os nossos pés estavam presos, nós tínhamos limites, presos pelo vício, presos pela prostituição, enfim, presos pelo pecado, até o dia que o poder do Senhor nos envolveu e, nos tomando para si, nos tornou livres nele através do seu sangue. Os nossos pés estavam presos, é o que nos diz a palavra. Nós andávamos nos desejos da nossa carne, é o que nos diz a palavra. Nós não andávamos guiados pelo Espírito Santo, nós andávamos guiados pelo espírito da mentira, andávamos guiados pelo rei desse mundo, pelo rei caído desse mundo. A Bíblia diz, irmãos, que esse mundo jaz em trevas e que o maligno tem dominado o coração humano. Por isso, depende do exercício da nossa vontade de dizer: Senhor Jesus, toma conta da minha vida. Senhor Jesus, eu entrego o governo da minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Essa é a oração que nós fizemos, e num dia o Senhor Jesus atendeu o nosso clamor, o nosso chamado. A Bíblia diz que José, meus irmãos, quando foi vendido como escravo, ele foi vendido com grilhões e ferrolhos nos pés. Além de ter a humilhação de ter sido vendido como escravo, ele teve os seus pés com grilhões e ferrolhos. Não deve ser nada agradável. Você se lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam com as suas mãos atadas e os seus pés também estavam presos em grilhões. Quando o terremoto de Deus entrou e abalou a estrutura daquele lugar, pés e mãos foram soltos. Seus pés e mãos um dia foram soltos. Então agora tem um cuidado que depende de nós, o cuidado de manter os nossos pés calçados. Que nós aprendemos quando Jesus faz a ceia com os seus discípulos, ele quer lavar os pés aos discípulos, e Pedro diz: não, o meu não, Senhor. O Senhor diz: eu preciso lavar os teus pés. É importante para o Senhor que os pés da igreja estejam limpos do pecado. Diariamente nós pecamos. A mesma palavra diz que não há um justo, não há um sequer. Nós somos pecadores. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, é impossível não pecar. É possível pecar menos, mas é impossível não pecar. O dia que o ser humano, aquele que serve a Jesus, começar a acreditar que, olha, eu estou cumprindo todos os mandamentos, eu estou vivendo uma vida pia, eu estou vivendo uma vida de integridade, eu não estou pecando mais. Esse pensamento já é um pecado, já é um pensamento presunçoso, porque todos nós somos pecadores. Pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos através das nossas ações, nós pecamos através das nossas intenções e pecamos. Mas a Bíblia diz que você precisa diariamente lavar os seus pés e ter o cuidado de andar com os seus pés calçados com o Evangelho da paz. Então, na condição de escravo, eu não preciso mais andar naquela condição, tendo os meus pés presos ao pecado. Você se lembra que Davi, ele disse um dia ao Senhor: Senhor, porque as minhas orelhas furastes. Era um costume do escravo que, sendo alforriado e decidisse continuar na casa do seu senhor, por ser ele um bom senhor, ele pedia para que a sua orelha fosse furada. A orelha furada de um servo dizia para aquela sociedade dos seus dias que ele agora era um escravo, muito embora tenha sido alforriado, mas ele era um escravo do seu Senhor, porque ele escolheu servir aquele Senhor para o resto dos seus dias, como uma expressão da sua gratidão. Nós deixamos de ser escravos do pecado
E agora nós somos servos do Deus vivos, não escravos de Deus, mas nós somos servos de Deus. Qual é a sua posição em Cristo? Primeiro, você é filho, mas ao mesmo tempo você é servo. É por isso que dentro da obra do Senhor é impossível servir ao Senhor sem ter o Senhor na condução da sua vida. Nós nunca seremos perfeitos na obra que o Senhor nos confia se o Senhor não tiver o governo da nossa vida. Se o Senhor não tiver o governo da nossa vida, nós vamos tornar a sujar os nossos pés e nós iremos tornar a andar com os pés descalços. Segunda coisa que aconteceu quando o Senhor Jesus entrou na nossa vida, a Bíblia diz que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez o quê? Tudo se fez novo. Nós fomos soltos, nós fomos livres. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou do domínio das potestades do ar. A Bíblia diz que o que havia de escrito de dívida contra nós foi rasgado, foi pago. Nós não devemos mais nada. O Senhor Jesus com o seu sangue nos comprou. É por isso que quando celebramos a Ele, nós celebramos de todo o coração, com muita alegria, porque nós somos um povo livre, não dependemos mais de Satanás, não estamos mais debaixo da sua opressão, nós servimos ao Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas. Então, as coisas velhas já passaram. Tem coisa velha na sua vida ainda acontecendo, amarrando você, impedindo que os seus pés caminhem livre. Hoje, quem sabe, não é o dia da sua libertação. Quem sabe Deus não trouxe você aqui para que você saia aqui de uma vez por todas livre, liberto, com seus pés soltos e com o seu coração livre, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo na vida de quem serve a Jesus. Uma coisa terrível que a palavra de Deus nos alerta é que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos destruir, tentando nos tragar. E essa é uma das razões que o Senhor orienta a sua igreja a não andar com seus pés desnudos, com seus pés descalços. Por quê? Porque o diabo está procurando oportunidade. Você se lembra quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus em Efésios 6, quando sendo cuidado por um centurião romano, devidamente paramentado ao seu lado, inspirado pelo Espírito de Deus, ele começa a escrever sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, e ele diz também que nós não podemos deixar de andar calçados com o Evangelho. E o que é o Evangelho? É o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu creio, e se você crê, você é livre pelo Evangelho. Por isso, irmãos, nós temos a principal meta na vida da igreja, que é levantar a palavra de Deus. O que mais nos fascina no reino do Senhor é a sua palavra. Sabe por quê? Através da palavra nós somos salvos. Se você não tivesse os pensamentos de Deus revelados a você, você não teria entendido que você é um pecador e que você precisa da bondade e da misericórdia do Senhor. Então a sua graça nos alcançou, o seu amor nos envolveu, e então a ordem é: ande calçado, não ande descalço, você precisa estar protegido. Quando nós andamos descalços, nós corremos alguns riscos. Primeiro, de contrair alguma doença. Segundo, você enfiar um pé no prego não é nada agradável. Quem já teve essa experiência aqui já sentiu na pele que não é gostoso você fincar um prego no pé. E a palavra da responsabilidade que vem a nós é: ande com seus pés calçados.
porque vai ter doença te rondando, vão ter os espinhos da vida no seu caminho, e Deus não quer que você se machuque. Deus não é um pai sádico que tem prazer de ver os seus filhos se arrebentando, se machucando, muito embora Ele permita que isso aconteça para a gente amadurecer, para nós crescermos em fé. Olha o que diz a palavra do Senhor a respeito de Jó. Isso está no capítulo 2, no versículo 7. Então saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Hoje você não precisa mais ter essa experiência. Hoje o preço foi pago, o sangue foi derramado. Ao dizer está consumado, o Senhor Jesus estava dizendo: você não precisa mais andar descalço, você está calçado. Será que você tem andado descalço nesses dias? Tem tanta coisa que tem entrado na vida da igreja para destruir a vida da igreja. Os pecados, em todos os seus sentidos e direções, ele vem para destruir o corpo. Ele começa de baixo para cima, às vezes é de cima para baixo. Mas o pecado, ele não perde a oportunidade. Ele não quer saber onde vai entrar, ele só precisa de uma abertura para entrar. Está vivendo dias de pandemia, a gente não sabe de onde o vírus vem. A gente tem uma ideia, mas se tivéssemos noção de será que tem vírus aqui, está Covid, a gente não sabe. Eu acho que a maioria não estaria aqui. Não estaria aqui. Por causa de quê? Porque nós estamos apreensivos. Essa noite eu perdi uma esposa de um amigo pastor, faleceu. Trouxe muita dor para a nossa família, porque é alguém que a gente ama. Ela foi tomada por Covid e infelizmente morreu, deixando a família triste, muito embora ela esteja na presença do Senhor. Vindo para cá hoje, outra pessoa disse: pastor, ore pelo meu irmão, pela minha irmã. Estamos orando por algumas pessoas aí. Se tem uma coisa que o nosso grupo de oração tem feito muito, é orar para que Deus livre o seu povo do Covid. Mas a maior preocupação nossa é que o Senhor nos livre de pecar contra Ele. É por isso que o Senhor nos deixou a sua palavra dizendo: e quando orares, orareis assim. Ele dá o padrão da oração, e nesse padrão ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas o quê? Mas livra-nos do mal. De que tipo de mal? Mal que vem de cima, mal que vem do lado, mal que vem de baixo. Toda sorte de males. O diabo, ele não está satisfeito com a sua vida, vendo você parar do seu tempo para meditar nas coisas do Senhor. Por isso, ele anda ao seu derredor, bramando como leão, tentando um vacilo seu para destruir você. Então Deus hoje está falando: não vacile andando descalço. Você vai machucar os seus pés. Mesmo que você tenha os seus pés depois restaurados, quando você machuca os pés, todo o corpo sente. Quando os pés de alguém são machucados, não é só o pé que dói, todo o corpo reage, todo o corpo dói. Quando alguém na igreja, a igreja, temos aprendido, é um organismo vivo de Deus. A igreja não é uma organização cristã, a igreja é muito mais do que uma organização, nós somos um organismo vivo. Quando alguém se machuca, se fere, espiritualmente falando, através do pecado, não é só ele que paga com o preço, sua família paga, a igreja paga. Não ande descalço. Tem pregos enferrujados espirituais por aí, não são poucos, são muitos. Tem muitos vidros quebrados por aí. Tem muita coisa do diabo se levantando no nosso caminho para nos seduzir. A intenção do diabo não é distrair você simplesmente, a intenção dele é destruir você no final das contas.
Ele não quer só que você perca tempo, Ele quer que você perca a sua salvação. Ele quer que você perca a vida eterna. Ele quer que você perca a comunhão com o Senhor, porque Ele perdeu a comunhão e não quer continuar sozinho, solitário na sua perda, na sua maldição. Ele quer também que você, que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, tenha os seus pés machucados. Você sabe da história, Pedro estava na prisão, nos diz o texto sagrado. A igreja estava orando incessantemente por Pedro. A história diz, o livro de Atos dos Apóstolos diz que ele estava fortemente guardado. A Bíblia diz que foi naquela madrugada que uma luz brilhou naquela prisão. Todos os soldados dormiram. Os grilhões que prendiam Pedro foram soltos. O anjo tocou no lado de Pedro e diz: acorda. Pedro, coloca a sua capa e calça a sandália nos seus pés. Ele poderia ter dito só: coloque a sua capa porque está frio, está nevando lá fora. Mas ele disse: coloque as sandálias nos teus pés. A única vez que nós vemos o Senhor Deus mandando alguém tirar as sandálias dos pés foi quando Moisés teve um encontro com o Senhor no Horebe. E o Senhor disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terreno santo. Mas esse mundo não é santo. E uma vez que esse mundo no qual habitamos, por pouco tempo, está contaminado, está cheio de pregos, cheio de espinhos, cheio de abrolhos, o cuidado de Deus, o nosso Pai, para cada um de nós é: tenha cuidado, meu filho, com seus pés, para você não se arrebentar todo, para não machucar, não entrar em uma infecção que vai destruir sua saúde espiritual. É assim que Deus está nos falando. Um dos textos que mexem muito comigo é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, depois que cai em si, ciente da bobagem que fez, depois que ele perde tudo e vai partilhar a comida dos porcos, e ele toma a decisão: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi. E a Bíblia diz que ele não ficou só na intenção, o que ele planejou, ele fez. E quando ele foi, a Bíblia diz que o seu pai então o recebeu gostoso, lançou-se ao seu pescoço, o abraçou, o beijou, chamou seus servos e disse: coloque um anel de pertencimento na mão do meu filho, coloque sandálias nos seus pés e vamos fazer uma festa daquelas, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas o pai ordena que o filho tenha agora sandália nos pés, porque o escravo não tem sandália nos pés, porque o mendigo não tem sandália nos pés. Você está entendendo isso? Então a palavra do Senhor Deus através do seu profeta Jeremias é que eu e você tenhamos diariamente esse cuidado. Você saiu de casa, ore: Senhor Deus, eu vou sair, eu vou agora para o meu trabalho, abençoa o meu andar. Como é que nós devemos então, calçados pelo Evangelho da paz, andarmos? A Bíblia nos fala algumas coisas sobre isso. A primeira coisa que a palavra de Deus diz é que nós devemos andar em amor. Está escrito em Efésios 5, versículo 2. A igreja precisa diariamente andar em amor. Segunda coisa que a palavra do Senhor Deus nos ensina é que a igreja deve andar com prudência, julgando os tempos, com cautela, literalmente com um pé atrás. Temos aprendido que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que vem com aparência ser de Deus, de fato é de Deus. Uma das artes de Satanás
é a arte da ilusão. A Bíblia diz que ele tem o poder de se mostrar a cada um de nós como um anjo de luz, um ser iluminado, inteligentíssimo, belíssimo, de tal maneira que, se bobearmos, nós podemos correr o risco de adorá-lo. Mas a mesma palavra do Senhor, que diz que ele tem esse poder, diz que é para nós não cairmos na sua sedução. Irmãos, nós temos pregado uma série de mensagens nos últimos meses na intenção da noiva ser restaurada. A igreja precisa ser restaurada. Oramos para que, se hoje se fizer o arrebatamento, todos os irmãos aqui possam ser arrebatados com Cristo nas nuvens. Mas como está o seu andar? O que precisa mudar no seu andar? Assim diz Provérbios 4, versículo 26 e 27. Pondera, ou considera, ou presta atenção à vereda de teus pés, no caminho que os teus pés têm trilhado, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines, ou não inclines nem para a esquerda, nem para a direita. Retira o teu pé do mal. O cristão, aquele que está calçado com o evangelho da paz, ele não tem prazer no mal, ele não tem prazer no pecado, e o pecado na vida dele é um acidente. Quando acontece, é porque ele não vigiou, e rapidamente ele se reconcilia com o Pai e volta para o aprisco que é a casa do seu Pai. Efésios 6,15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Se você quer estar com sua vida íntegra, de tal maneira que você esteja pronto para manejar a palavra de Deus através da sua vida, os seus pés precisam estar firmados na rocha que é Cristo. Pés firmados na rocha que é Cristo não irão vacilar. Você observa que o exército que serve aos governos, aqueles soldados precisam estar inteiros, íntegros, para que deem o seu melhor. Soldados feridos na guerra terão dificuldades, muito embora possam ter mais experiência, maior maturidade, mas eles terão dificuldades. Eles dependerão em grande parte daqueles que fazem parte do exército, que se permanecem íntegros. Se você tem estado em pedaços na sua vida cristã, achegue-se não somente ao Senhor, humilhando-se diante dele, pedindo para que ele restaure você, mas ande com quem tem uma vida íntegra, de santidade, e que foi restaurado pela palavra do Senhor, para que o seu andar seja um andar longe do mal, para que os seus pés não trilhem o mal. E eu quero encerrar esta palavra lendo com você Efésios 6,15, Gálatas, Efésios, capítulo 6, versículo 15, ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Por que isso? Em primeiro lugar, porque você precisa estar preparado para defender a fé que você abraçou. Você tem que estar preparado para defender a fé que você abraçou. Você precisa estar preparado para caminhar grandes, longas distâncias. Irmãos, tem pessoas que já observou que tem gente que entrega a vida para Jesus e morre logo. E a gente diz assim: graças a Deus que entregou a sua vida para Jesus, porque morreu. Se tivesse morrido sem Jesus, onde estaria? Mas se Deus tem um propósito de uma longa caminhada com você, você precisa então ter os seus pés calçados.
Se Deus tem um chamado ministerial para você que será longo, você tem que ter cuidado com a sua vida espiritual, fazendo toda a manutenção, pés lavados, sapato limpo, sapato bem encaixado no pé, bem amarrado, para que você não se machuque e para que Deus seja glorificado na sua vida. E diz aqui, para que você possa semear a paz com beleza. Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz. Só o povo de Deus se encaixa nesse contexto. O Senhor, quando olha para a sua noiva, Ele deseja ver uma noiva que tem lindos pés. Hoje nós temos aí recursos para manter os nossos pés bonitos. Hoje quem tem dificuldade com a pele que engrossa no calcanhar, você tem profissionais dos pés. Vão cuidar ali, usa cremes, lixas, eu não sei como é. Eu sei que funciona. Algumas pessoas que já fizeram disseram assim: eu estou sentindo alívio. Olha como é que o pé fica bonito. Fica mesmo. Agora a pessoa que não cuida do pé, fica com a rachadura no pé, fica com aquela casca grossa. Não é bonito de ver. Então Deus quer que a sua noiva, a igreja, cuide bem dos seus pés. E nós encerramos essa meditação dizendo: calce os seus pés com o Evangelho das Boas Novas, o Evangelho da paz. Fecha os teus olhos, nós vamos orar nesta hora. Senhor, querido Deus, graças te damos por esta palavra, esse conselho de amor que o Senhor nos dá, na preocupação de que o seu povo não sofra, não se fira, não seja machucado. Ajuda-nos a perceber quando os nossos pés estiverem descalços, desnudos, para que rapidamente possamos fazer ajustes no nosso caminhar, de tal maneira que os nossos pés não se embaraçem, Senhor. Eu clamo a Ti por cada pessoa aqui neste santuário que está ouvindo esta palavra e processando a Tua mensagem. Abençoa-nos com pés livres, que os nossos pés jamais se desviem para o pecado, Senhor. Que os nossos pés jamais, ó Deus, venham se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que eles sempre nos levem à Tua presença. Perdoa os nossos pecados, santifica-nos, continua nos qualificando através da Tua palavra. Assim eu oro abençoando os meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dar glória a Deus aí, irmãos? Como é que está seu pé aí, irmão?